A Gleide também chegou, a Sônia chegou e a Leda Miguel. A Leda participou conosco, acho que 1 ou 2 vezes, né, Leda? Boa tarde, seja bem-vinda. Estamos, então, hoje, gente, adentrando no capítulo 6º, o ser humano em crise existencial. Acho que o que ela vai falar aqui não está ultrapassado, né? Ninguém aqui está em crise existencial. O ser humano não está em crise existencial. Mas, mesmo assim, a gente estuda, né? E aqui neste capítulo, ela vai trabalhar as conquistas externas, a grande crise existencial e o ser humano pleno. Ela sempre no último item, ela fecha e dá a perspectiva de algo melhor, né? Da plenitude. Caso alguém queira falar alguma coisa antes de nós começarmos, senão eu já começo. E nós vamos lembrando aqui sempre, né, que a palavra é livre para todos nós. Nós precisamos trocar ideias. Pode falar, Lara. Lara. Acho que a Lara está com problema no microfone. Larinha? Então fala, Ana. Só fazer uma breve retrospectiva, né, do capítulo 5, Conviver e Ser, bem assim, bem rapidinho, né? Que ela faz uma introdução, depois ela fala do cair em si, né? Depois ela fala daquele que você gosta, ter coragem, né? A coragem de prosseguir. É, né? O que eu gosto mesmo, é. Isso. Aí, então, ela mostra ali que Jesus tinha essa preocupação, né, de alertar as pessoas para que elas voltassem para dentro de si. Tanto é que aqueles doutores da lei, ele disse, túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Porque eles não queriam ver o lado sombra deles. Tinha um ego avantajado, um ego inflado, e o ego tenta sufocar a sombra. O ego não deixa a sombra vir à tona, porque todo mundo quer ser bonzinho diante da família, diante da sociedade, diante dos grupos, né? Eu estou aqui, a Ana, que gracinha, mas só eu sei lá dentro, né? O vulcão, as lavas que às vezes entram em ebulição e querem explodir, às vezes não saem, a gente quase que implode, né? Aquele ego bem inflado. Então, é comum, faz parte da nossa evolução. Mas Joana está aqui nos ensinando como nós estabelecemos essa conexão, essa harmonia entre o ego e o self, fazer essa ponte, conforme ela diz, conectar, harmonizar os dois, porque nós não podemos também sufocar o ego, em hipótese alguma. O ego, nós não podemos inflá-lo, mas nós temos que fortalecê-lo, justamente para fazer esse encontro com a sombra, com o inconsciente, porque no inconsciente não está somente a nossa sombra, mas também a nossa luz. Então, esse ego tem que estar fortalecido para fazer esses encontros com a nossa luz, deixar ela manifestar, e também com a nossa sombra, no sentido de mudar aquilo que precisa ser mudado, precisa ser modificado, né? Então, ela fala aqui, que eu achei muito interessante, que ela coloca as 3 parábolas e fala que são as parábolas da esperança. Olha que coisa maravilhosa, né? A esperança do autoencontro, de encontrar consigo mesmo, de cair em si, de tomar consciência da nossa realidade.
E gostei também quando ela fala da lei da gravidade moral, que acaba nos dando, às vezes, um tombo, né? E nós vamos lá no abismo para podermos nos reerguer. Ver em que ponto nós pisamos em falso para cair nesse abismo e ressignificar, dar um significado novo e partir para frente, ter coragem de prosseguir depois desse tombo aí no abismo. Então, que eu, assim, achei que é mais importante foi isso aí. Agora, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, ou você, Marlene, qualquer uma de vocês. Foi ótimo, eu achei, mas a sua observação, sim, sua síntese, né? É muito bom. Se mais alguém quiser falar, gente. Nossa, eu penso que nós aprendemos muito neste capítulo, muito mesmo. A gente sempre aprende, né? Mas foi um capítulo riquíssimo, né? Então, vamos, né? Vamos aprender mais ainda no 6º capítulo. Eu tirei aqui, espera aí, gente. Saí da página. Chegando a Carla, nossa companheira aqui. Olá, Carla, tudo bem? Vamos começar, viu, Carla? Ana Luísa já fez uma síntese do capítulo 5º, que nós terminamos a semana passada, e agora nós vamos entrar no capítulo 6º, o ser humano em crise existencial. As incomparáveis conquistas nas diversas áreas do conhecimento e do pensamento contemporâneo trouxeram bênçãos incontáveis para a vida em todas as suas expressões na Terra. Os avanços da sociologia, por exemplo, ampliaram os horizontes da fraternidade, dos direitos humanos, ainda não respeitados, conforme foram propostos, demonstrando a excelência da comunhão espiritual com as criaturas. Vou ler só mais um aqui para ter mais prosa. Lamentavelmente, porém, as duas grandes guerras perversas que assinalaram o século XX, cujos efeitos dolorosos a sociedade atual ainda experimenta, facultaram demonstrações de primitivismo e de atraso moral das criaturas humanas, que parecem haver regredido em determinados segmentos ao período primevo da evolução, tal a crueldade que as caracterizou. Olha que interessante, né? Super atual, né, gente? Super atual. Ela, então, está nos mostrando e parece que nos convidando a estudar exatamente isso, né? Que tivemos conquistas, isso é inegável, e ela está falando das conquistas das áreas do conhecimento. E ela foca principalmente aqui os avanços da sociologia, que traz essa possibilidade da fraternidade, mas, apesar disso, a gente vem brigando, né? Ela cita as duas grandes guerras e nós estamos vivendo aí, né? Está uma calamidade em todos os países, muita discórdia em todos os países, muito ódio disseminado, né? Fala aí, Aninha, velho. Ana, abre o microfone, Ana. A Primeira Guerra, falar um pouquinho sobre esse período entre guerras, né? Entre as duas. A primeira foi de 14 a 18, lembrando que em 1912 nós tivemos uma pandemia que durou até 18, marcando aqui para nós na região a morte do professor Eurípides de Barçanufo com a pandemia da gripe espanhola. Olha que interessante. Pandemia, guerra. Pandemia, guerra. Muito interessante fazer essa conexão. Aí, essa Primeira Guerra Mundial, a causa imediata foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco, esqueci o nome dele agora,
Francisco, ele era, não lembro do outro nome, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, certo? E o assassinato dele foi a causa imediata, mas a causa remota, aquela briga entre os imperialismos, os países imperialistas europeus. Bom, nem bem havia terminado, né, essa primeira guerra aí, já vem outra, que foi de 1939 a 1945, no ano que eu nasci, terminou a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1945. Em agosto, os Estados Unidos lançaram 2 bombas sobre as cidades de Hiroshima e de Nagasaki, causando uma catástrofe terrível, porque as pessoas lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, para fugir daquele calor intenso que estava queimando os seus corpos, se lançavam nas águas. E quando elas se lançavam nas águas, contaminadas pela radioatividade, seus corpos derretiam, a carne derretia, né? E deixou marcas, aquela mutação genética que a bomba causou no gene humano, provocou o nascimento de monstros chamados monstros teratológicos, devido à mutação genética causada pela bomba atômica nas décadas de 50. Pessoas que nasciam sem pernas, sem braços, crianças, né? Espíritos que reencarnavam nessa condição. Então, foi um período muito triste mesmo, e assinalado, conforme ela fala aí, por uma grande perversidade. Terminada a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se o que foi chamado na história de equilíbrio do terror, porque várias nações, algumas, não muitas, possuíam o domínio da bomba atômica. Estados Unidos, União Soviética. E, então, aquele equilíbrio do terror, uma com medo da outra, da ameaça de uma terceira guerra nuclear. Bom, e esse período foi chamado de Guerra Fria. E essa Guerra Fria se estendeu por muitos anos, até a década de 80, com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Quando uma nova ordem mundial se estabelece, com um mundo não mais bipolar. Olha que interessante. O mundo deixou de ser bipolar, porque era Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Acontece que a União Soviética também caiu. Acabou a União Soviética, ficou a Rússia. E ela perdeu o seu poder. E surge, então, um mundo que se chama mundo multipolar. Isso desde a época que eu dava aula de geografia, viu, gente? Eu já ensinava isso para os meus alunos. E é o que nós temos hoje, um mundo multipolar, várias potências disputando o poder. E nesse ambiente de Guerra Fria, as nações principais, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, elas não fizeram uma guerra entre si, mas faziam guerra no quintal do vizinho. É o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Eles não fazem uma guerra assim, que envolva as nações como um todo. E hoje nós sabemos que é uma guerra diferente também, né? Uma guerra biológica, acompanhada de pandemia e muitas outras coisas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas o mundo hoje é multipolar, vários polos de poder. Os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, que possui a bomba atômica, a China,
com toda ali a bacia do Pacífico, o Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Singapura, né? Chamada Bacia do Pacífico, envolve todos aqueles países ali que têm projeção, que exercem uma certa hegemonia no mundo hoje. Então, não é mais só aquela hegemonia Estados Unidos, Rússia ou Estados Unidos, União Soviética, mas várias nações como polos de poder e que disputam entre si, estão disputando e fazendo guerra no quintal do vizinho, lá na Ucrânia, para fazer uma porção de manobras que também não cabe aqui a nós entrarmos, né, em maiores detalhes. Então, foi isso aí. Foi de uma perversidade imensa. A Segunda Guerra veio por causa da expansão do nazismo, né, de Hitler, lá da Alemanha, a Alemanha querendo se expandir, invade a Polônia, e ali conflagra um conflito mundial, do qual até o Brasil acabou participando, né, mandando soldados para participar da guerra. Então, é isso que eu queria deixar para vocês aí, com respeito a essas duas grandes guerras mundiais que causaram um desastre terrível no mundo. Houve uma época, um pouquinho de paz nos chamados anos dourados, anos 50, mas depois, já nos anos 60, vem os chamados anos de chumbo, e tudo recomeça, tudo retoma naquele ambiente de Guerra Fria. E hoje nós podemos dizer que nós estamos numa outra Guerra Fria. Guerra no quintal dos vizinhos. As nações, elas guerreiam lá no quintal do outro. Eu vou olhar aqui o que a Lucélia escreveu para nós. Muito bom, viu, Ana? A Lucélia colocou assim, mas hoje ainda temos demonstrações da inferioridade e falta de fraternidade. Hoje, milhares passam fome, uma imoralidade, a guerra matando inocentes. Como nós nos posicionamos em frente a isso? E ela ainda continua depois, faz uma pergunta. A maldade ainda é presente ou melhorou? Olha, na minha opinião, a maldade ainda se faz presente. Ainda se faz. Porque o homem, como ela diz ali, ele se vai lá nos piores instintos, né, de conservação, para poder participar da lei de destruição. Então, não existe vítima inocente aí, não. Isso aí não existe. Falar, ai, matou inocente. Aquele espírito que está ali encarnado, ele tem um débito com a lei. A Nilza pediu a palavra. Então, como, assim, espíritos que reencarnam, nós não somos inocentes, não. Haja vista, estamos no mundo de provas e expiações, mas eu penso que isso não nos dá o direito, né, pelo menos a nós que nos dizemos cristãos, continuarmos na selvageria. Que outros façam isso. Se acham que deve ser por aí, né? Penso assim. Vamos ver a Nilza, e parece que a Ana... A Ana acho que já falou, né? Pode falar, Nilza. Então, a hora que a Ana estava falando sobre essa questão, né, que ninguém, assim, condenado inocente, eu estava ouvindo uma palestra sobre a questão lá do nazismo, né, sobre a Alemanha lá com Hitler. Ele comentou o seguinte, a pessoa lá que eu ouvi, que aquelas pessoas que nasceram lá, pode ser, assim, aquelas pessoas que lá na época de Jesus Cristo, né, que gostava de assistir
as mortes, né, dos cristãos que se declaravam cristãos e que eram mortos, né, eram comidos pelos leões, eram jogados lá naquelas arenas com óleo e tudo, e que eram massacrados. E o que acontece? Nessa nova época, né, depois aí lá na Alemanha, muitos daqueles lá aqueles reencarnantes que está, né, que é a lei de causa e efeito, né, que eles sofrem para sofrer, assim, sofrendo aquilo que eles causaram. É a expiação, vamos dizer assim, por parte deles. Então, nada assim fica impune, e como já citado, né, ninguém está assim sendo condenado injustamente pela lei divina, né? Tudo tem um porquê e que às vezes a gente não consegue identificar, mas tem sim a justificativa. É só assim para concluir essa. Acho que podemos dar continuidade. Nara, agora é a sua vez, vou seguir a tela, que faço sempre assim. Então, vamos lá. Um dos momentos excruciantes foi aquele que assinalou a explosão atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, no dia 6 de agosto de 1945, tornando-se a fronteira do passado em relação ao presente e futuro, com o surgimento do período denominado como pós-industrial ou pós-modernidade, conforme conceitos exarados, muito especialmente por Émile Durkheim, o filósofo francês da educação. Essa fase, que se torna cada vez mais perturbadora nas mentes e nos comportamentos, responde pela perda emocional de valores de alto porte, que vem reduzindo o ser humano à condição robótica. Eu acho que, assim, como ela está fazendo um preâmbulo de todo esse avanço, né, que a tecnologia trouxe para nós, que as conquistas são realmente incomparáveis. Nós vivemos grandes momentos no conhecimento, no pensamento, que está muito claro aí diante da realidade e diante desse processo evolutivo. Mas aí ela cita que, apesar disso, todos esses movimentos, como a Ana citou, né, das guerras, aí da bomba atômica, que foi um fato, assim, lamentável na história da criatura humana né, e da nossa experiência humana, mas ela fala que se representou ela fala assim, uma fronteira, né? Porque um passado que ainda estava brigando até atitudes primitivas e que não desapareceram ainda, nós vemos ainda, né? Mas veio aquele novo período que foi o pós-industrial, da pós-modernidade. Aí vieram aquelas invenções tão importantes, e o que a gente lê, por exemplo, esses últimos 50 anos, dizem os estudiosos, que a humanidade, nessa parte que ela vai falar daqui a pouquinho, da ciência e da tecnologia, deu um passo de 1000 anos, que corresponde a 1000 anos de evolução, esse processo tecnológico que surgiu, que são a internet, a parte aí da tecnologia virtual, etc., né? E aí ela fala que essa fase, né, desses conflitos, que vai perturbando as mentes, o comportamento, ou melhor, perturbou, e é lógico, respondeu pela perda emocional de valores de alto porte, e que vem reduzindo o ser humano à condição robótica, no sentido, assim, muito materialista e conduzido por coisas ilusórias, vamos dizer, né? Sem um objetivo espiritual mais profundo, e ela vai comentar ainda mais um pouco, né? Agora, eu entendi desse jeito, Marlene, esse pedacinho.
Nilza, você quer falar, Nilza? Nilza? Você levantou a mão ou é daquela vez ainda? Não, daquela vez. Ah, tá, porque está aqui falando. Então é a Ana que vai falar. O Émile, ela cita aí Émile Durkheim, né? Em francês é Ah, eu falei Durkheim. errado, né? Não, você pronunciou em alemão, né? Em francês, porque ele era francês, é Émile Durkheim. Então, ele era um dos pais da sociologia. E ele dizia que a sociedade é um organismo vivo, é um todo com consciência, tem uma consciência. Então, ele é mais ou menos de acordo com Jung, né? Com o que Jung e a Joana dizem, essa consciência coletiva, né? Tanto da consciência como do inconsciente coletivo. E parou aqui na robótica, né? Então, nós vemos hoje que a tendência da tecnologia é se aperfeiçoar cada vez mais. E ela fala aqui também, que eu quero fazer um parêntese, sobre a pós-modernidade, para a gente analisar bem o que vem a ser isso. O que é a pós-modernidade? Terminadas as duas grandes guerras, o que aconteceu com essa sociedade? O ser humano ficou decepcionado. Porque quando se acreditava que o mundo ia tomar, né, um rumo novo, que fosse sempre progredindo, vem essas duas grandes catástrofes mundiais. Terminadas, então, surge esse movimento que os sociólogos chamam de pós-modernidade. E, de acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman, nós estamos numa fase em que ele chama de sociedade líquida, ou sociedades líquidas. Tudo se liquefaz com a maior facilidade, tudo volatiliza, tudo flui muito rapidamente. Então, ele faz até uma crítica às redes sociais, a essas amizades de rede, que não te convém, você isola, deixa para lá. Não manda uma mensagem para aquela pessoa, fica aquela pessoa lá isolada. Outras, às vezes não te convém, você bloqueia. Então, ele fala que é um mundo das pessoas descartáveis. Não serviu para você, pá, esse aqui eu vou bloquear. Ele não pensa como eu, não age como eu, pá, bloqueia. Então, ele critica. E essa sociedade, ela quer liberdade, mas, ao mesmo tempo que lhe dá essa liberdade, ela se torna insegura, muito insegura. Tanto é que nós somos cercados por cercas elétricas, por muros altos, casas muito bem fechadas. É justamente essa insegurança. As pessoas indo morar em apartamentos, abandonando as suas residências para ter mais segurança. Porque essa sociedade, esse organismo vivo, coletivo, está doente, como diz Joana de Ângeles, está em crise existencial, né? Então, nesse período pós-moderno, surgem as tecnologias, né? Cada vez mais avançadas. Quem é que tem Alexa em casa aqui? Vocês têm? Minha filha tem. Eu não. Então, as minhas filhas têm, eu não. E a Alexa, o que ela é? Ela é uma assistente virtual, é uma inteligência artificial
programada, ela te dá várias coisas dependendo da programação. Ela te informa sobre a previsão do tempo, ela toca música, ela coloca podcasts, ela pode te conectar até à internet, você assistir Netflix. Então, essas tecnologias pertencem à quarta geração, ou à Revolução 4.0, que é a quarta revolução industrial. Ela exige cada vez mais pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de tecnologia, que pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso, porque custa caro. Então, a Alexa, ela administra até a casa inteligente para você. Alexa, abaixa o som, seu som está alto. Alexa, toca tal música para mim, ela toca. Alexa, aciona o controle para fechar a janela, para fechar a cortina. Então, são as chamadas casas inteligentes. Robôs, é a era da robotização. Então, são as inteligências artificiais que estão no comando agora. E não adianta que elas vão ficar cada vez mais no comando. E nós temos que estar preparados para isso. E as empresas exigem dos seus funcionários até a inteligência emocional. Olha só, como a lei do progresso funciona. Então, querendo ou sem querer, as coisas vão caminhando. Olha só, inteligência intelectual rumando para a inteligência emocional e, quiçá mais tarde, para a inteligência espiritual. Então, vocês vejam bem que do progresso ninguém escapa. Porque esses funcionários, eles têm que estar preparados emocionalmente para trabalhar com essa inteligência artificial. Então, a demanda é cada vez maior, cada vez mais forte para trabalhar com essa robotização. E vem aí, está vindo, ainda não se implantou como um paradigma a quinta revolução industrial, com a internet das coisas, que já está solidificada na quarta. E o que é a internet das coisas? É justamente essa conexão entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Isso vai dispensar a mão de obra do mercado? Vai dispensar a mão de obra do mercado. E o que vai se exigir dessa mão de obra é pessoas cada vez mais capacitadas para lidar com essas inteligências artificiais. É isso que Joana está colocando aqui para nós. E nesse remorrão, nós deixamos de olhar para dentro de nós. Nós esquecemos de nos introjetar, de fazer a viagem interior que Joana de Ângeles nos conclama a fazer. Ou seja, o trabalho mais significativo é individual, é nosso, né? É nosso. Mas é a sua vez de ler, Ana. Então, vamos lá. De um lado, a evolução da ciência e da tecnologia, e do outro, o isolamento em relação ao grupo social, as mudanças drásticas a respeito da vida e do seu significado, diante dos mentirosos padrões elegidos como ideais para o bem-estar e a felicidade. A extraordinária contribuição virtual facilitou a comunicação, a tomada de conhecimento de ocorrências online, no mesmo momento em que vem acontecendo em toda a Terra, ao tempo em que a soma
de disparates e de estímulos à violência, ódio, racismo, crime, suicídio, mudanças de conduta, aturde e domina internautas desavisados ou menos resistentes moralmente. Relações amorosas suspeitas estabelecem-se dando largas à fantasia e à ilusão, com a consequência de lares e de vidas que se estiolam através de personalidades psicopatas, destituídas de sentimento, de elevação, que se utilizam do recurso para esconder-se, dando vazão às paixões soezes. O culto ao corpo e ao prazer, o desvio das funções sexuais, a mentirosa vitória na telinha, com os seus poucos e desvairados 15 minutos de fama, enlouquecem a juventude ansiosa e sem rumo, que busca o fácil através da venda ignóbil da inocência, antecipando as experiências humanas dolorosas no período juvenil, quando ainda não tem robustez para os enfrentamentos, fanando-lhes as esperanças de maneira insensível. Então, ela está dizendo para nós que a maldade existe. Tanto é que eu falei para vocês, tenho falado, reforçado isso aqui, sobre a estrutura do psiquismo humano. 3, as neuroses, as psicoses e eu sempre esqueço a terceira, e as perversidades. Neuroses, psicoses e perversidades. Então, o ser humano busca a perversidade lá nos seus instintos mais primitivos, conforme ela diz. E vai fazer essas atrocidades. E está cheinho de personalidades psicopatas na sociedade como um todo. Eu estava conversando um dia com uma psicóloga e ela me disse: tem muito mais psicopatas entre nós do que se possa imaginar. Ela falando como psicóloga, certo? Então, o problema é sério, mas é comum. Olha lá, ela fala lá, ó, soezes, dando vazão às paixões soezes, às paixões comuns. São as emoções que nós ainda temos, né? Que nós ainda trazemos lá do nosso passado e que nós ainda não conseguimos diluir. Não conseguimos. Mas isso faz parte do processo evolutivo. Cada um, como a Marlene disse, individualmente vai chegar lá. Então, tem os momentos aí de celebridade, né? Que a pessoa ali com 15 minutinhos ou um ano de fama, infla o ego e passa a achar que é o dono do mundo, né? Que está com tudo. E não é bem assim. Isso tudo é passageiro. O que importa mesmo, como a Marlene falou, agora mesmo, é essa transformação individual, essa busca de um significado novo para a nossa vida. Ela falou isso, a Marlene, lá no começo. Nada justifica nós ficarmos nessa. Cabe a nós fazermos essa transformação. Começarmos, cada um de nós aqui, estamos tomando conhecimento de tudo isso que Joana traz para nós. Então, cabe a nós fazermos essa conquistar virtudes e abandonar os vícios. E os vícios vão servir apenas de aprendizado para nós. Aquele tombo no abismo. E depois, a subida ao alto da montanha. Que é a nossa evolução moral, o nosso processo de individuação que vamos fazendo aos poucos, devagarinho.
Muito bem, Ana. A Lara que pediu a palavra. Pode falar, Lara. Agora o microfone funciona. Agora deu Estão me certo. ouvindo? Já estamos ouvindo? ouvindo. Pode falar. Ah, então tá bom. Eu me sinto meio intoxicada, como se eu fosse. ah, ah, eu não sei expressar direito, mas essas coisas me fazem muito mal. E me deixam assim num estado de prostração até. Eu não ligo mais televisão. Eu ligo a net para assistir um filme ou outro. Às vezes eu durmo assistindo filme, tenho que assistir de novo quando tem disponível. Mas assim, faz muito tempo que eu não consigo assistir a um jornal, por exemplo, porque parece que me faz mal. Eu gostaria de saber se com vocês é a mesma coisa. Eu não vejo mais, eu não ligo mais televisão na minha casa. Eu vejo séries, o intuito de aprender. Agora tem uma série que todo mundo está falando, que eu não sei se vocês já viram, Uma Nova Mulher, da Netflix. É uma série turca, muito interessante, sobre uma paciente com câncer, né? E ela consegue, através da constelação familiar, ser uma nova mulher. Eu não vi ainda, não. Só vi os comentários e as pessoas falando para a gente assistir, que é muito bom. Mas ela é baseada na constelação familiar. Interessante. Então, é isso aí. Eu não vejo mais, não. Não me interessa mais as bobeiras da TV. É só bobeira. Só. Aqui em casa a Tem gente já nada não que tem o presta. hábito de ver faz muito tempo, porque como eu saio toda noite das reuniões, o que eu faço? Eu leio o jornal, o impresso, porque eu também preciso saber o que anda passando por aí, né? Senão eu vou ficar uma pessoa alienada. Leio algumas coisas, analiso e pronto. Porque o que eu penso? A leitura, ela te dá mais uma introspecção, uma capacidade de análise maior. O jornal falado, ele já vem com a análise do repórter, né? Interpretação, né, Marlene, do repórter, o subjetivo, a subjetividade, né? Que a Joana vai falar aqui. Bom, eu vou ler aqui que a Ivete escreveu algumas coisas. Deixa eu ver aí, vocês me ajudam, gente. A Ivete primeiro. A Ivete fala. Engraçado que algumas sumiu aqui, eu acho que a Lucélia sumiu. Mas a Ivete fala: observe os comportamentos no geral, são surpreendentes, no mau sentido. É porque eu demorei para. Não, mas dá para eu ver. Espera aí, gente. É porque eu não estava Marlene, se quiser eu leio, ó. Ela então lê pôs, porque você está com curiosidade, quando foi escrito esse livro, porque a Lucélia falou que tem o livro, né? Antes a Lucélia pôs assim, hoje temos demonstração de inferioridade, aquele negócio. Aí, a hora que a Ana falou do livro, ela pôs, eu tenho. E aí a Lucélia pôs, a gente anota com a Alexa o livro, a lista do supermercado, para ela repetir para a gente. Aí depois uma curiosidade aqui, ó, quando foi escrito esse livro? Esse parágrafo parece estar falando do dia de hoje, de agora, do imediato. Não, deve ser o livro esse aqui, né? Esse aqui. Eu acho que é esse aqui que ela quer saber, porque quando eu estava lendo, eu também fui lá olhar, falei, nossa, está muito atual, é de 2020. Eu olhei esse livro. Eu fiquei sem entender, eu falei, de que livro que ela está falando? Então é esse, né? Eu acho que é esse, porque 2020, porque quando eu comecei a ler hoje, eu também falei, gente, mas está muito atual. Aí eu fui olhar 2020. Então, acho que podemos continuar, é só a vez, Gleide. O tempo rápido, em razão da necessidade de a tudo participar,
de estar a par das ocorrências, asfixiando a liberdade de pensamento e de movimentação, culmina em tormentosa ansiedade, frustração dolorosa, empurrando para o abismo da depressão ou da revolta as suas vítimas inermes. A falta de comunicação verbal e escrita, de contato humano, sem suspensão nem deslumbramento, facultando relacionamentos saudáveis, conduz as pessoas para os interesses egóicos, sem nenhuma participação na convivência com os demais, como fruto espúrio dessa pós-modernidade doentia e sem significado psicológico. Acho que até aqui já dá bastante coisa, né, para a gente pensar e refletir. Realmente são consequências do uso exagerado, né, que estamos tendo na época das mídias sociais, do uso do computador, do WhatsApp, das mensagens, e mesmo das notícias, né? Comparando nós que já vivemos mais tempo, as notícias, às vezes, demoravam a acontecer uma coisa aqui ou ali, né? Agora não, é um turbilhão jorrado incessantemente, toda hora, 24 horas de notícias, né? Que acabou de morrer a Elizabeth II, rainha da Inglaterra. Então, a gente sabe na hora, já entrou o turbilhão de notícia movimentando Londres, lá, ela está em Estocolmo. Ela desencarnou, Gleide? Desencarnou. Ah, não sabia. A gente, então, está sabendo na mesma hora que os familiares. Às vezes a gente está sabendo antes dos familiares. Tão rápido que a coisa está. Então, a Lara tem razão. Nós estamos, assim, tão conturbados com essa violência, né, dessa mídia e de tudo que está existindo no nosso redor, que é até bom a gente, assim, dar uma parada, realmente fazer curso de autoconhecimento, eu recomendo. Porque, para falar, o que eu estou sentindo com isso, brecar essas emoções, controlar, né, o nosso emocional, para que a gente também não fique esses psicopatas aí, que sem discernimento e com transtornos sérios da nossa mente. Então, eu acho que lá, o tempo rápido, né, em razão da necessidade, tudo está a par, de estar a par das ocorrências, e o que vai causar tudo isso? É esse domínio, né, essa pós-modernidade doentia, né, e sem significado psicológico, sem significado, porque não dá tempo de fazer um filtro, né? E eu acho que os mais prejudicados ainda são as crianças e adolescentes, porque eles ainda eles estão sendo mergulhados nesse turbilhão de informações e eles ainda não têm essa capacidade de filtro que nós já desenvolvemos devagar. Então, eu acho isso. Nós ainda, os mais velhos, ainda tivemos esse tempo. E essas crianças? Não está tendo tempo para absorver isso, fazer uma gestão do pensamento, do sentimento. Então, nós que temos que cuidar agora dos nossos netos, né? Ficar assim, ajudando os nossos filhos para que eles observem melhor essas crianças e esses jovens, porque eles vão ter mais trabalho mesmo. É o caso, vai ter mais trabalho para criar filhos do que nós.
Bom, eu acho isso, gente. Agora, Juliana, as novas aí, fala aí, gente. Eu estava aqui Lucélia, pensando mesmo. pode falar, Leu da gente. Lucélia? Não, imagina. Não, pode falar você, depois eu leio. Eu estava aqui pensando sobre isso. Já não é fácil, né, a gente buscar esse autoconhecimento e ainda auxiliar, né, os jovens, as crianças que também não têm esse embasamento, esse suporte deles, né? E as notícias, igual a Lara falou, eu também não gosto, procuro não me conectar, né? Mas chegam no TikTok, chega em outras situações e a gente tem que estar ali presente, ou mesmo ter esse diálogo para eles chegarem a conversar com a gente. Né? Ah, tal pessoa foi banida por isso, e aí você vai falar, mas como é que a pessoa fez isso? Né? Foi filmar, fazer alguma coisa ali. Então não é fácil mesmo, não. Esse é um desafio mesmo, né, gente? Mas a evangelização está aí, né? Trabalhando do lado contrário de tudo isso. Trabalhando do lado bom, plantando a sementinha no coração das crianças. Pena que são poucas as crianças que frequentam a evangelização. Mas existem, ela vai falar, né, mais adiante, existe esse outro lado de pessoas que estão trabalhando no bem, servindo no bem e encaminhando as crianças para os ensinos de Jesus. Apesar de tudo, é ineficiente? Ainda é, mas já é um trabalho que se faz e muito importante. É verdade, eu acredito nisso também. Olha o que a Lucélia escreveu aqui, gente. A tecnologia vem trazer muitos benefícios para a humildade, mas sempre, a humildade mesmo, mas sempre há uso errado, Isso é sempre foi humanidade, né, essa Marlene? humanidade. Houve erro aqui acontece. A tecnologia vem trazer muitos benefícios para a humanidade, mas sempre há uso errado. Sempre foi assim. No caso, isso não funciona para a nossa evolução. Quando aprender o bom uso, ela está perguntando, gente. Eu penso que sim. Eu penso que sim, né? Porque, na realidade, ela é uma ferramenta neutra. E é o que eu falei, né, Marlene? Cada vez mais nós vamos ter que conviver com isso, não adianta. Não tem jeito. Cada vez mais convivendo com os robôs. Numa interação constante e sabermos interagir com eles. E ensinar as crianças a interagir com eles de uma forma mais adequada. Fugir é impossível. É impossível. Porque a internet das coisas tem de tudo. Né? De tudo. Então, seleciona. Ensina as crianças a selecionar, tá ali vigilante, porque os pais também não vigiam. Não tem como também, né, Ana? Vigiar mais. Tem, viu? Às vezes até tem, mas tem muitos pais que são negligentes. Eu penso assim. Olha, dona Ana, a senhora está na fase dos netos, já grandes. Eu que ainda tenho adolescente em casa, né, Ju? Meus netos são adolescentes. Então, mas aconteceu uma coisa muito interessante com o Guilherme, meu adolescente, né? Ele quer fazer TI. Eu falei para ele assim, você não falou em robótica certa vez? Ele falou, mãe, que coisa mais chata ficar programando robô. Eu achei aquilo muito, muito especial. Eu falei, olha só, como o nosso exemplo, a nossa, assim, o meu marido fala que as palavras educam e os exemplos arrastam, né? Então, ele, na incipiência dos 17 anos, ele já tem, assim, um discernimento muito grande a respeito disso. Isso me deixa muito feliz, mais tranquila, porque é o dia inteiro com celular e notebook na mão, né? Mas eu fico realmente muito, 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 muito
feliz e tranquila com relação a isso. É só um depoimento. Aí, e você acaba de dar uma resposta, né? Que tudo vai fluindo. Entra todo mundo num funil, na hora de sair são poucos, mas saem. E os que saem, né? A Lucélia, não é a Lucélia, não, a Ivete fala assim, que ela acredita que as crianças são mais prejudicadas, confirmando o que a Gleide falou. Antônio Carlos pediu a palavra, pode falar, Antônio. O homem educado e evangelizado, ele vai saber usar toda a tecnologia para o bem. Então, nós temos que investir em educação, em autoeducação e, né, através do nosso exemplo, auxiliar os outros. Porque as tecnologias vêm para o bem, vêm para o progresso. Agora, uns usam para o mal, outros, né? Lá no Luz e Amor, nós não temos lá, ganhamos um programa de computador para gerenciar o tratamento. Aí, está sendo usado para o bem. Hospitais, né? Escolas. Então, é um desafio para nós para saber usar, utilizar isso aí. Aí é que está, né? Vamos ter fé, né? E aí educar as crianças, os jovens, isso não resta dúvida. A Lara acabou de dar um depoimento. O que deve ter acontecido? Ela não precisa nem ficar fazendo pregação. No dia a dia da sua família, o menino foi assimilando, e ele foi capaz de fazer a escolha, né? Chegou a esse lugar. Pode falar, Ana. Não, eu bati a mão sem querer aqui. A Lucélia que escreveu algo aí, ó. Ah, então vamos ver o que a Lucélia escreveu. A Lucélia pôs assim: os jovens bem orientados, lá, isso que nós falamos, fazem a melhor escolha. Minha filha cresceu neste meio. Hoje tem doutorado em ciências da computação e é uma pessoa equilibrada e bom senso. É isso que muito bem, ótimo depoimento. Porque senão também a gente fica pirado, né? Nós temos que acreditar, né, nisso. Pode falar, Ana. E baseando aí na filha da Lucélia, essas pessoas geralmente são mais jovens, né? Estão por trás desses programas, dessas IoTs, dessas TIs, são inteligentíssimas, são pessoas inteligentíssimas. E elas têm um tipo de inteligência chamada de inteligência preditiva. Eles escolhem dados e, a partir dos dados, eles sabem tudo sobre o seu perfil. Tudo. Tanto é que você fala assim, eu vou comprar uma geladeira, aparece 1000 propagandas de refrigerador para você. Tudo quanto é marca. Porque eles estão lá na escuta. As Alexas da vida, eles são verdadeiras Alexas. Elas estão com os microfones ligadões em tudo. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você pesquisa. Tanto é que você pesquisa alguma coisa na internet, dali um pouquinho chove para você assuntos sobre aquilo que você pesquisou. Então, tem uma inteligência humana por trás de tudo isso. São expertises, né? Nessa tecnologia, nessa TI que a Lara falou. Lá. Tem sim, tem. Eu já vi. Eu assisti já essa. Inclusive, eu não lembro se foi a Rita Folker ou se foi a Gleide que passou para nós. Sobre as redes, é sobre as redes. Eu não sei o que é lá das redes. Faz muito tempo, eu não sei o nome também.
Gente, isso que acontece, que nós estamos vivendo agora, é o que já acontecia no âmbito dos espíritos desencarnados em relação a nós. Que nós sabemos que Kardec já trouxe isso. Só que agora chegou aqui. E resta-nos o seguinte, a harmonia na nossa conduta, a capacidade da nossa escolha e o discernimento. É difícil? É difícil, mas é possível e é capaz, é o grande exercício nosso agora, nesse milênio que nós estamos vivendo, nessa época em que nós estamos vivendo. Aqui a Joana falou de uma coisa que a gente não dá conta de ver tudo. Hoje eu ainda pensei assim, pela manhã. Nossa, tanta coisa, vem para cá. Eu falei assim, Marlene, aprenda a selecionar e a ver apenas o que você quer, pode, porque às vezes eu quero e não posso, e tem interesse, ponto. Por quê? Eu sou pequena, eu não dou conta de fazer tudo. Porque senão isso deixa a criatura numa ansiedade tal que ela acha que ela tem que dar conta de tudo. Não tem. Daquilo que eu der conta, se eu souber fazer com harmonia, com serenidade, está de bom tamanho, né? Eu penso assim. E a Joana, ela tocou mais ou menos nisso. Eu ainda falei, olha que interessante, veio para mim. Não sei o que vocês pensam. Eu penso que, Marlene, que você tem toda a razão, focar nas prioridades. O que é prioridade para mim hoje, agora, aqui? Né? Estudar Joana de Ângeles ou fazer um passeio? Sendo que você já tem esse compromisso aqui, não é? Então, escolha. É escolha. Discernimento, né? Discernir. O que vai ser bom para mim agora, no momento? E isso é interessante, que isso vai nos dando autonomia, né? Que a Gleide tanto fala aí. E a gente vai sendo capaz. Hoje eu dou conta só disso, eu faço só isso, né? Amanhã eu dou conta de mais um pouquinho, eu faço um pouquinho, né, a mais. E vamos aí trocando, ó, veja, nesse estudo de hoje, quantas informações a Ana nos trouxe. Ela está dividindo conosco que ela já conquistou, e a gente vai aprendendo, né? Pode falar, Ana. Então, e por falar em autonomia, esses robôs, essas inteligências artificiais, estão cada vez mais autônomas. E a 5ª revolução industrial é justamente para fazer ainda maior a autonomia nesse processo de robotização e de informatização. Isso mesmo, gente, estudo maravilhoso, pelo menos na minha opinião. Tivemos aqui até um pouquinho mais de 1 hora de muita sabedoria, né? Conhecimento, gratidão a essa turma, né? E se Deus quiser, quinta que vem teremos mais, que Jesus nos abençoe, continuemos aí em oração para o mundo, né? Para o mundo, que somos cidadãos do mundo. Que Jesus nos abençoe. Só acrescentando, Marlene, se o Google nos conhece, imagine Deus. Então, né, Gleide? Imagine Deus. Pois é. Quem Ele é a eu suprema causa primária de todas as coisas. Então, nós estamos bem guardados na inteligência divina, né? Então, vamos ficar tranquilos. Através de Jesus, com a sua psicologia profunda, né? E Jesus lá, psicologia profunda. No cerne da questão. Verdade. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.